Fala, galera do YouTube da TNT Esportes, estamos no clima da Copa do Mundo de Clubes e a gente vai aqui no canal fazendo vários vídeos, acompanhando os clubes, projetando o que os brasileiros podem fazer na competição. Então tem vídeo do Botafogo, que é esse aqui, comigo e com o grande Pedro Certezas. Também tem análise das chances do Palmeiras, do Flamengo, do Fluminense e outros conteúdos que a gente vai subindo aqui sobre o Mundial. Pedro Certezas comigo, o assunto é o Botafogo. Nossa missão aqui, Certezas, é analisar como o Botafogo chega, né? Qual é o momento do time, em que fase o time se encontra, falar do elenco, falar de reforços, no caso do Botafogo, tem gente chegando para o Mundial, tem gente saindo depois do Mundial. Certezas, tá otimista? Tudo bem? Tudo bem, meu amigo? Cara, otimista é uma palavra muito forte, Jorge. É assim, eu tô encarando o Super Mundial, né, a Copa do Mundo de Clubes, como se fosse uma grande sobremesa. Porque, assim, o prato principal foi o ano passado. Esse agora, o que vier, meu irmão, tá bom, vambora. Eu vou lá, né? Vou pra Los Angeles, não vou pra pegar o primeiro jogo, e vou lá mais pra, tipo assim, eu quero ver Botafogo e PSG, sabe? É uma coisa meio, tipo assim, eu só quero presenciar a história acontecendo, independentemente do resultado, que eu acho que vai ser um pouco difícil. É bem complicado. O Botafogo pegou uma chave dura, né? Mas veja, né, que o destino colocou no mesmo grupo o atual campeão da Libertadores e o atual campeão da Champions. Aconteceu. Na minha cabeça, se a gente ganhar do PSG, É campeão eu vou mundial. me considerar campeão mundial. Exatamente. Não tem como. Gente, matemática é simples. Tem um campeão de um, todos os jogos, acabou. Mas eu te falar, você falou que a chave foi complicada. Eu entendo que, pensando no sucesso do Botafogo na competição, é difícil. Mas eu preferi essa chave porque eu quero ver jogos mirabolantes, assim. Eu acho muito mais legal ver Botafogo e PSG, Botafogo e Atlético de Madrid, do que Botafogo e, sei lá, Esperança, sabe? É mais legal, né? É mais bonito. Se você já parte do princípio de que dificilmente nós vamos ganhar, nós, um time brasileiro, né, os quatro, beleza, não vai dar para ser campeão, porque o abismo para a Europa é muito grande, os caras têm muito mais dinheiro e tal. Pelo menos você tem essa chance, né? Pô, a gente vai curtir pegar o campeão da Champions, claro, né? Desde que, se perder, que não seja uma derrota feia e tal. Eu não sei. Né? Não seja um 5x0. Vamos ganhar de 1x0 só, eu. Não seja um outro 5x0, né, PSG? Vai devagar. Certezas, vamos lá, vamos falar do Botafogo então, que é o nosso papo aqui no vídeo de hoje. Essa semana no De Placa, o Vitor Lopes tocou no assunto, Botafogo, Mundial, a gente falou, repercutiu a chegada lá nos Estados Unidos, ele me fez a mesma pergunta que eu fiz no início, né, otimismo e tal, qual é a tua expectativa? Eu respondi. Se você me faz essa pergunta em abril, que o ano do Botafogo começou 29 de março, por escolha do Botafogo, né, decisão do clube, abriu mão das decisões em fevereiro, o Paiva só chegou no Carnaval, estreou na última semana de março do Brasileiro. Se você me perguntasse isso ali, eu ia dizer, meu amigo, ferrou, porque o Botafogo não tinha nada, não tinha um time, né? O coletivo completamente desajustado, as individualidades não apareciam, porque o coletivo não estava ajustado, era meio caótico. E o início de Libertadores do Botafogo, de novo, foi caótico. Só que hoje o panorama tá diferente, tá muito diferente de 2 meses atrás, ou certeza. Avançou quanto esse trabalho do Renato Paiva? Cara, acho que se eu tivesse que colocar o trabalho do Renato Paiva 100% sendo um trabalho fenomenal e 0% sendo um trabalho horrível, eu colocaria ele em 65%, talvez beirando 70%, porque eu acho que uma coisa que mascara um pouco o trabalho do Renato Paiva é o fator estádio Newton Santos, o tapetinho. Porque lá, de fato, ele vai muito bem, mas é porque o Botafogo vai muito bem ali, independentemente de qualquer coisa. Antes dele, né, naquele entreveiro ali, entre o final do ano passado e até a chegada dele, o Botafogo não conseguia render nada em nenhum lugar. Mas eu tenho até uma curiosidade para saber como é que vai ser o Botafogo nesses 3 jogos, porque o maior aliado do Renato Paiva, eu acho que ainda é o gramado do Botafogo. A gente pode até ter uma análise meio resultadista, né? Que ele, de fato, os resultados notáveis dele estão todos em casa. Tem uma vitória ali contra o Santos fora, mas que o Botafogo é massacrado, sabe? Tem uma coisa ali pontual. A própria vitória contra Paiva, o Carabobo na Venezuela, o Botafogo não jogou bem também. Nem em casa. Em casa o Botafogo tira da cartola um chute do Patrick de Paula que desvia e aí abre uma porteira ali que a gente mete 2. Então, assim, não é inegável que o trabalho do Renato Paiva melhorou. Ele abriu mão de umas convicções que a gente achava que ele não ia abrir, tipo aquele jogo posicional, extremamente posicional. Ele faz uma mescla do que ele pensa com o que o Botafogo já era antes dele chegar.
mas ainda assim, eu acho que está um pouquinho longe, uns 35% do que eu acho que poderia ser o ideal dele. Eu, cara, tô mais curioso, assim, ainda mais com a chegada dos reforços, ele pede muito reforço, então eu acho que ele quer trabalhar com pessoas novas, né? Então chegaram aí uns 4 jogadores que vão brigar pelo menos pela titularidade. Não sei se o Pantaleão, né? Acho que ele não vai brigar muito, mas os outros 3 ali, o Montoro, o Joaquim e o Arthur Cabral, talvez eles briguem pela titularidade. Eu tô muito curioso, cara. Só que ainda assim eu acho que ainda tem muito espaço pro Renato Paiva conseguir melhorar. A gente já viu esse Renato Paiva fazer esse futebol maravilhoso, vistoso na carreira dele, que a gente espera, de brigar por tudo? Eu acho que não. Então eu acho que eu tô mais curioso do que confiante do que vai acontecer. Eu vi muito torcedor do Botafogo falando em confiança, assim, mais até empolgação, né, do que confiança, vibrando aí com os reforços, né? Você citou aí os 4 que o Botafogo contratou, principalmente com Correia, com Arthur Cabral, que chega justamente no momento em que o Igor Jesus está indo embora. Em termos de elenco, porque era um Botafogo que tinha perdido seus 2 principais nomes do ano passado, mas tinha mantido uma base, né? Os 9 demais titulares do título da Libertadores, né, permaneceram e vão jogar, estão aí no Mundial. É verdade que tem a situação do Bastos ainda, né? Física, Barbosa voltando, mas a galera está aí no elenco. Esses reforços, eles também aumentam a tua empolgação, certeza? Você acha que com as chegadas, principalmente de um Correia, de um Arthur, as chances aumentam de conseguir brigar por uma segunda vaga? Porque também, assim, eles estão chegando agora e a estreia já é no domingo, não tem tanto tempo assim de adaptação, né? É porque eles não estavam parados, né? Então, o que você falou é adaptação, não é questão física, porque eles estão jogando. Cara, o Arthur Cabral, ele vai ser, eu acho que, pro pós-mundial quase ali, cara, porque tem o Igor Jesus ali e tudo mais. Só que, No mano, máximo, eu assim, no tenho. máximo numa circunstância de jogo que precise colocar mais um atacante, É, aí os dois juntos, mas ele não vai barrar o Igor Jesus agora, né? não vai. Jogar o melhor que ele pode no Botafogo, ainda assim, eu acho que ele seria reserva do Igor Jesus. O Igor Jesus é o titular absoluto do Botafogo. E acho que ele tem esse quê, né? O Igor Jesus ele se diz muito apaixonado, então acho que ele tem esse quê de se despedir em alto nível e tudo mais. Mas, cara, eu acho que o resto vai ser briga pela titularidade. A gente não sabe como é que eles vão chegar. Principalmente o Montoro, né, que ele chega, é uma incógnita, um moleque, cara. O cara tem 18 anos. Esse é o maior incógnita de todos. Eu vi as pessoas comparando ele com o Almada. Eu acho que não é isso ainda. Ele não tá tão pronto quanto o Almada chega pronto. Cara, eu tô confiante, porque se você pega o elenco do Botafogo, é um elenco bom, cara. As pessoas esquecem, mas 80% tava no passado. Quem saiu, de fato, o Almada sai, o Almada era um craque. O Luiz Henrique sai, outro craque. Pode ser que o Gregory saia, a gente, no pós-mundial, a gente não sabe, deve sair, pelo que a gente vem lendo. Vai ser uma perda bem grande. Mas o elenco do Botafogo é para brigar pelo menos por um G4 do brasileiro e para bater de frente, pelo menos, por uma briga pelo segundo lugar. Assim. Eu tenho a impressão que a gente olha para o Seattle como os europeus olham pra gente. Porque, assim, a gente tira a MLS às vezes pra nada, só que você pega do ano passado, o Gregory, o Almada e o Savarino vieram da MLS. E a gente olha meio que como, vai ser a barbada. Eu não sei se vai ser a barbada não, tá? Eu tenho medo de já perder esse primeiro e já encalacrar tudo. E eu acho que os europeus olham um pouco assim pra gente. A gente fica com essa gana, não, vamos surpreender os caras, vai ser diferente, o nosso time é bom. Então, assim, eu acho que vai ser uma mescla difícil ali da gente prever o que vai acontecer nesse grupo. E aí, analisando os adversários, foi bom que você já me deu o gancho do Seattle Sounders, que é o primeiro jogo. Eu acho que dessa vez, se acontecer assim, algo terrível, né, que é repetir o que foi o fiasco contra o Pachuca no fim do ano, você não tem atenuante dessa vez. Porque contra o Pachuca, beleza, o time foi campeão brasileiro no domingo, tinha ganhado a Libertadores no dia 30, campeão brasileiro no dia 9, viajou ainda no dia 9 para jogar no Catar na quarta-feira, dia 12, um fuso, um treino, um avião que a poltrona não reclinava, os caras não descansavam, caos. Foi lá, tomou 3-0. Agora não, agora o time está chegando, uma semana de antecedência, bonitinho, preparado e tal. Eu não vejo assim com grande preocupação o primeiro jogo contra o Seattle Sounders. Claro, é um jogo de mundial, você tem que respeitar, os caras jogam lá, a MLS não é essa baba toda, tô com certezas, mas eu acho que é um confronto acessível, beleza. Agora, contra os europeus, que é o que está mais assustando,
Como é que você acha que tem que jogar, cara? Porque assim, vai mudar muito a cara, vai defender demais? Esse time não tem um DNA defensivo, não é um time que eu talvez não fique confortável jogando dessa forma. Vamos trancar tudo, vamos botar o time atrás da linha da bola. Como é que faz para encarar, principalmente o PSG, com o volume que tem, certeza? É uma grande incógnita e a gente vai ter que esperar o Renato Paiva tirar alguma coisa da cartola, né? Porque sobre o Seattle Sounders, eu estou contigo. Se tem um jogo para ganhar, é esse. Se já chegar empatando, meu irmão, aí vai ter que jogar para frente, não tem jeito, né? Se perdendo empatando, o Botafogo não vai ter outra opção se não ir pro ataque contra o PSG, por mais que seja uma loucura o que a gente tá falando aqui. Mas não vai ter outra opção. É uma loucura, não vai ter o que fazer. Então, assim, eu acho que o Botafogo pode se dar ao luxo de não ser tão atacante se fizer um primeiro jogo com uma vitória. Ponto. E aí você consegue jogar. Cara, é difícil também. No contra-ataque, porque o Botafogo não joga assim. Mas não vai ter outra opção. E eu acho que tem que colocar na questão aí a grande pergunta fazendo do hemisfério sul, que é como que os europeus vão para esse campeonato. O PSG vai lambendo os beiços, querendo de qualquer jeito, que nem foi agora na Champions. O PSG vai falar, cara, a gente acabou de ganhar a Champions. Pô, vai jogar um outro jogo agora. Porque, assim, eu vi o jogo ali na frente dos torcedores, né, do PSG. E tinha alguns funcionários do PSG ali. E eu perguntei para eles, assim, cara, e aí? E o campeonato? Meu time vai jogar contra o seu e tudo mais. Os funcionários do PSG nem sabiam direito do que eu tava falando. Olha só. Eles falavam assim: ah, aquele torneio amistoso. Ah, vamos ver qual vai ser. Ah, vamos ver qual time que vai. Sabe, era um papo meio. Mas eu também não sei, né? Até que ponto isso vai se traduzir em campo, até que ponto os jogadores pensam assim também. Cara, eu acho que essa é a grande questão. Se os europeus forem minimamente com o pé não tão firme, eu acho que tem que jogar para atacar. Aí não tem jeito. É a chance da vida de você pegar um europeu que não quer tanto quanto você, a gente quer pra caramba, e conseguir beliscar, meu irmão, nem que seja um empate, uma vitória cagada, assim, porque não vai ser banho de bola. Se o Botafogo ganhar de algum europeu, não vai ser um 2-0 sonoro. Não vai ser um jogo dominante, vai ser um jogo que você vai sofrer muito e que você vai conseguir uma ou duas bolas ali num esquema de jogo que o Renato Paiva tem que tirar da cartola. E eu acho que esse exemplo que você deu da conversa lá com o pessoal do PSG, ele ilustra bem um pouco do que eu também tô imaginando, assim, de comportamento deles, porque o PSG viveu uma pressão infernal, cara, para ganhar a Champions. Era obsessão mesmo, gastou tudo, trouxe estrela, trouxe astro, mudou diretor de futebol a rodo, mudou técnico toda hora. Quando eles finalmente conseguem, você tira 500 toneladas dos ombros. E aí que você tá aliviado e você fala, meu irmão, beleza, eu queria isso aqui, né? É a sobremesa, né? O que vem é lucro. É a sobremesa. Né? Eu acho que tem muito disso. Se o PSG entrar com esse espírito, que já é o padrão dos europeus nesse tipo de competição, mas acho que no caso do PSG pode ser ainda mais, né? Por tudo que esse clube viveu nos últimos anos, pode ser que o Botafogo tenha uma chance aí, mas é muito difícil, cara. O PSG jogou um grande futebol. Eu ainda acho, cara, que por essas nuances, o Atlético de Madrid é o jogo mais difícil. Eu também acho. Eu acho que o jogo. Eu não sei. Eu acho que é o jogo-chave. É o Atlético de Madrid. Esse é o jogo-chave. Porque, cara, o PSG, cara, é uma grande incógnita, porque eu consigo vislumbrar um pouco do que tava a gente contra o Pachuca. A gente perdeu o Pachuca, tomou um baile de bola, beleza. Mas, assim, o botafoguense, médio, assim, né? Eu, pelo menos, meus amigos, todo mundo que eu conheço, não, a gente acabou de ganhar a Liberta o brasileiro, já é. O time viajou no dia seguinte, tá ligado? Sabe, uma loucura. Perdeu, muito triste, beleza, mas todo mundo saiu no dia seguinte tranquilo, cabeça do Botafogo na rua, sabe? Tudo normal. Eu não sei até que o PSG foi agora também. Fazendo uma falsa equivalência ali, é muito parecido, né? Cara, os caras ganharam semana passada, vai jogar um torneio nos Estados Unidos, os caras estão mortos, acabaram de ganhar o maior título da carreira de todos eles ali. Certeza, se der bom e o Fogão passar, ele vai cruzar com alguém do grupo do Palmeiras. Se for o primeiro do grupo, pega o segundo do grupo do Palmeiras. Se for o segundo, pega o primeiro do grupo do Palmeiras. Pode vir o Porto, pode vir um Al-Ahly, pode vir o próprio Palmeiras. Quem é que você não gostaria que viesse do grupo do Palmeiras com o Botafogo avançando? Cara, eu acho que eu não gostaria de um Porto, né? Eu acho que a gente menospreza um pouco também. Porque futebol português não é tão assim. Mas, cara, a gente não. Acho que não tem muita noção do que é a rotação dos caras. É outra parada, assim. Eu queria muito
pegar o Inter Miami. Você queria o Messi. Pô, queria ver Botafogo e Messi, né? Ia ser Acho absurdo, que ia ser absurdo. seria uma coisa maravilhosa, assim. Mas que é muito curioso, né? Porque se você somar os dois grupos, pegar os 8 times, né? Os 7, tirando o Botafogo. Os 2 mais difíceis são os dos 2 do grupo do Botafogo. Então, assim, eu acho que se o Botafogo passar, que vai ser um esforço hercúleo, eu acho que ainda assim, qualquer um que vier do outro time, com todo respeito ao Palmeiras, que eu acho que é um adversário duríssimo, eu acho que é melhor que o Botafogo, inclusive, serão mais fáceis do que o Atlético de Madrid e PSG. Então, se o Botafogo passa por um milagre ali, né, que eu acho que é bem difícil, vai chegar com muita moral, cara. Vai chegar assim, cara, a gente passou de um grupo PSG e Atlético de Madrid. Então, assim, eu acho que por mais que seja difícil o Palmeiras, o Al-Ahly, o Inter Miami ou o Porto, não é tão difícil, não é um bicho papão, assim. Pode perder, óbvio que pode perder. Óbvio que pode perder. Eu acho que o Palmeiras é melhor que o Botafogo de novo. Mas eu acho que o contexto de uma possível classificação alivia um pouco do outro lado, né? Vamos fechar fazendo a projeção de pontos aqui, na primeira fase? Vamos. Seattle Sounders, 3. Tem que contar com vitória. Tem que contar com vitória. A Ponto. planilha lá tem que Ponto. botar a bolinha. PSG, segunda rodada. Cara, eu colocaria... É muito difícil, Jorge, é muito cara, difícil. meu Deus do céu. Eu consigo sonhar com empate. Tá. E eu Atlético, acho que- na última, Acho que toma. Eu acho que mesmo? vai tomar. você acha que é mais... Eu acho que toma, Pra cara. você é mais fácil pontuar contra o PSG que contra o Atlético de Madrid? Eu acho que pelo jeito que eles vão encarar a competição. Tá. Eu acho que eles estão leves, acabaram de ganhar o título da vida, tudo mudou pra eles, tudo mudou. Então eu acho que eles podem vir leves e com vontade, mas eu acho que eles vão estar mais pro cara. Nossa missão já foi cumprida, isso aqui é meio que um torneio de amistoso mesmo, que está nos Estados Unidos, tudo é festa. Então eu acho que dá pra passar 4 pontos. Tá. Eu acho que dá. Mas eu tenho minhas dúvidas também. A minha projeção também é 4 pontos, mas só invertendo PSG e Atlético. Acho que pede pro PSG e tenta arrancar o empate com o Atlético de Madrid. É porque é muito difícil também, né? Porque o PSG é o segundo jogo, né? Isso. O PSG, se ele vem de uma derrota contra o Atlético de Madrid, como é que eles vão encarar isso? Cara, a gente tem que ganhar agora? Ou é tipo assim, largou? Cara, a grande incógnita disso tudo é a motivação e o empenho dos times europeus, cara. E é muito difícil da gente prever agora antes deles entrarem em campo. É muito complicado. Mas eu acho que com 4 pontos dá pra fazer e dá pra passar. Ó, no YouTube da TNT Esportes vai seguir a nossa cobertura. Tem vídeos também que você já pode ver de análises do Palmeiras, do Flamengo, do Fluminense para esse Mundial. Vai ter a live do André acompanhando os jogos do Mundial, repercutindo, de placa, MFM trazendo o pré-jogo das partidas nos dias do Mundial. Prorrogações especiais nos jogos, nos principais jogos dos brasileiros. Nós vamos fazer o prorrogação, vamos abrir a live pós-jogo no YouTube da TNT Esportes. E também quando tiver confronto grande de europeu, nós vamos estar aqui também nos finais de semana fazendo prorrogações especiais, cobertura gigante. E essa brincadeira que eu fiz com certezas aqui de projetar a pontuação do Botafogo, vai ter um vídeo aqui, talvez no momento que você está vendo a gente já tenha até subido, com a simulação completa do Mundial. VSR, Renato Rodrigues e eu vamos botar o simulador na tela aqui e vamos ver o que dá para sonhar de brasileiro Os nesse nossos Mundial. chefes, ô Jorge, falaram assim pra vocês 3. Vocês vão ser xingados. Vamos fazer um vídeo pra vocês serem esculachados pela isso aí. população brasileira? Por 4 torcidas. isso. Por 4 torcidas, né? Fora o resto. Porque, pô, provavelmente nessa simulação, os brasileiros não vão se dar bem no final do Mundial, né? Então, meu amigo, vamos ter que segurar o rojão. Certezas, boa viagem, bom Mundial pra você e pro nosso glorioso. Tamo junto. Obrigadão, Jorge. Estarei lá torcendo, bebendo e gritando. É isso aí. E tomara que trazendo pelo menos a classificação pras oitavas. Eu acho que já Tá bom, tá bom. já seria Oitavazinhas? Puta, maravilhoso. passando agora. Bom demais. E ó, e passando pela primeira fase, dá pra sonhar com quartas aí, com o que vem do outro grupo, hein? Dá. E aí, chegou nas quartas pra chegar em tudo. Quem chega nas quartas, chega em tudo. Dá um like no vídeo aí, se inscreve no canal da TNT Esportes e acompanha a nossa cobertura aqui no Mundial. Valeu!